Olá! Para a apresentação do seminário, escolhemos o artigo Síntese dos analgésicos paracetamol, fenacetina e do adoçante dulcina. A apresentação será realizada por mim, João Lucas, e pelo Pedro Henrique. Bom, para começar, vamos introduzir rapidamente o artigo e sua finalidade. Este aqui é o artigo de título, Síntese dos analgésicos paracetamol, fenacetina e do adoçante dulcina, um projeto para a química orgânica experimental. O artigo em si busca atender a uma necessidade crescente nos cursos de graduação em química, que é a otimização das práticas experimentais, especialmente em ambientes noturnos com tempo reduzido. Frente à tendência de diminuição da carga horária das disciplinas, a elaboração de experimentos eficazes, versáteis e didáticos se torna essencial. Vamos falar agora um pouco sobre os objetivos do artigo. Podemos salientar, em um primeiro momento, sobre o desenvolvimento de práticas experimentais, que está em projetar experimentos de síntese que sejam compatíveis com o tempo limitado das aulas noturnas, permitindo interrupções sem comprometer a qualidade dos resultados. Outro objetivo se evidencia em proporcionar aos alunos a oportunidade de sedimentar conceitos básicos de química orgânica através da síntese de compostos de interesse prático e cotidiano, como analgésicos e adoçantes. Podemos ressaltar também o estímulo ao interesse dos alunos por meio da síntese de substâncias com atividades biológicas significativas, como paracetamol, a fenacetina e a dulcina, descrita no artigo. Bom, o artigo irá trazer uma sequência de sínteses, na qual a rota será apresentada mais à frente, que tem como moléculas de interesse os analgésicos paracetamol, a fenacetina e o adoçante dulcina. Aqui neste slide podemos ver a estrutura das três moléculas. Começando pelo paracetamol, ele é formado por um anel benzênico substituído por um grupo hidroxila e um grupo acetamida na posição par. Quimicamente, ele é chamado de N4-hidroxifenil-acetamida. Este fármaco vai atuar como inibidor da síntese de prostaglandinas no sistema nervoso central, que são mediadores da dor e da febre, aliviando estes mesmos sintomas. Um fato curioso sobre o paracetamol é que foi incluído pela OMS na lista de medicamentos essenciais, se destacando por sua segurança e efetividade, sendo de extrema importância no sistema de saúde. Agora passando para a fenacetina, ela é quimicamente conhecida como N4-etoxifenil-acetamida e é caracterizada por possuir um anel benzênico substituído por um grupo etoxi e um grupo acetamida na posição par. Seu mecanismo de ação é parecido com o do paracetamol, já que ela é metabolizada no fígado e transformada em paracetamol. Bom, e por curiosidade, trouxemos como acontece esse processo de biotransformação da fenacetina em paracetamol. Este processo acontece no fígado e vai envolver várias etapas enzimáticas que convertem a fenacetina em compostos mais hidrossolúveis e excretáveis. Este processo é fundamental para a desintoxicação e a eliminação da fenacetina do organismo. E, como consequência, um dos metabólicos formados será o paracetamol. E como que vai acontecer essa biotransformação? Primeiramente, a fenacetina é submetida a uma reação de O-demetilação catalisada pelas enzimas do sistema citocromo P450, predominantemente a CYP1A2. Esta etapa remove um grupo metiloxila da molécula de fenacetina, convertendo-a em paracetamol, também chamado de acetaminofen.
Durante esse processo, podem ser formados intermediários reativos que podem se ligar a proteínas e outros componentes celulares, potencialmente causando a toxicidade. No entanto, o paracetamol formado é a principal substância de interesse farmacológico neste caso. Bom, dando continuidade à apresentação do seminário, a última molécula de interesse que foi trago pelo artigo foi a dulcina. Bom, a dulcina, ela é um adoçante não calórico que é muito utilizado por proporcionar um sabor doce sem contribuir caloricamente. Essa aqui, então, é a molécula da dulcina. Ela é composta por um anel benzênico, que é substituído por um grupo etoxi e em posição para um grupo ureia. Bom, quimicamente, ela é conhecida por esse nome aqui, ó, 4-etoxifenilureia. E a gente trouxe aqui rapidamente o mecanismo de ação da dulcina, que quando ela é ingerida, ela se dissolve na saliva e interage com dois receptores em específicos, o T1R2 e o T1R3, que são receptores de sabor doce na língua. Eles são os mesmos receptores que detectam o açúcar natural, por exemplo, a sacarose. E só a título de curiosidade, a gente trouxe também outro adoçante que era bastante utilizado e que foi representado rapidamente no artigo, que é a sacarina. Essa molécula aqui, ó. Ela foi um dos primeiros adoçantes artificiais sintetizados e foi amplamente utilizada desde o século XIX. Porém, estudos associaram ela ao desenvolvimento de câncer de bexiga em ratos quando consumidas em altas quantidades. Isso levou até sua retirada temporária do mercado. Contudo, na literatura, as opiniões ainda são muito divergentes. Haja visto que alguns pesquisadores defendem que essa molécula não é cancerígena e não causa danos ao DNA de ratos. Há estudos também que mostram sua não toxicidade para os humanos, observando apenas uma redução da secreção de IL-6. Dando continuidade, agora a gente vai entrar um pouco mais na parte experimental retratada no artigo. Aqui a gente trouxe a rota de síntese, que também estava no artigo, onde a gente pode ver que ela é composta por 7 etapas, até a formação da dulcina, partindo de um anel benzênico substituído por um grupo nitro, uma reação de nitração. Aqui a gente pode ver que até a formação da dulcina existem 2 intermediários que também são produtos de interesse, que é o paracetamol e a fenacetina. E agora a gente vai aprofundar um pouco mais nos mecanismos de obtenção dessas moléculas de interesse. A começar pela síntese do paracetamol. Aqui a gente vê que a síntese do paracetamol, a gente trouxe aqui a partir desse composto número 3, onde foi feita uma reação de acetilação, que foi esse grupo nitro foi acetilado, formando assim o paracetamol. E aqui está representado o mecanismo passo a passo até a formação do paracetamol. Em seguida, a gente trouxe o mecanismo da síntese da fenacetina a partir do paracetamol, que basicamente é um mecanismo de reação de Williamson, representado também aqui passo a passo detalhadamente até a formação da fenacetina. Logo em seguida, a gente trouxe o mecanismo envolvido na síntese da dulcina, que basicamente, partindo da fenacetina, acontece uma desacetilação, que esse grupo acetal é tirado aqui, formando este produto, que em seguida é tratado com uma solução de ácido e ureia, formando a dulcina, que é o produto final dessa rota de síntese. A parte experimental retratada no artigo é composta por várias etapas, que são essas mostradas aqui. A síntese da N-fenilhidroxilamina e do P-aminofenol, seguido da síntese do paracetamol, depois extração do paracetamol a partir do Tilenol, síntese da fenacetina, síntese do cloridrato de p-fenitidina
e hidrólise da fenacetina e, por último, a síntese da dulcina. Analisando essas etapas, a gente decidiu evidenciar algumas metodologias utilizadas que são interessantes serem trazidas aqui. São elas: a técnica de recristalização e a análise do espectro UV. A técnica de recristalização foi usada por nós durante a prática de síntese de corantes também. Essa técnica é uma técnica de purificação de sólidos que se baseia na diferença de solubilidade entre eles. Então, pode ser necessário testar vários solventes ou mesmo uma mistura deles para se obter um solvente ideal para essa técnica de recristalização. E qual que seria um solvente ideal para a técnica de recristalização? Seria um solvente que dissolve a substância desejada a quente, mas não a frio, mas que dissolve as impurezas tanto a quente quanto a frio. Por quê? Porque ao levar essa mistura para um processo de aquecimento, a gente vai ter a solubilização tanto da impureza quanto da substância desejada. Mas na próxima etapa, onde acontece, por exemplo, um banho de gelo, a gente vai ter a formação de cristais contendo apenas a substância desejada, pois ela não vai ser solúvel neste solvente a frio. Agora, a técnica de análise do espectro IV, ela é usada para diferenciar grupos funcionais em uma molécula com base na absorção de luz infravermelha, que causa vibrações nas moléculas. Nessa técnica, acontece a preparação da amostra, que é posteriormente colocada em um equipamento no caminho de um feixe infravermelho e um espectrômetro de UV, que é o nome do equipamento. O instrumento vai medir a absorção de diferentes comprimentos de onda da luz infravermelha pela amostra. Depois disso, ocorre a interpretação desses resultados, onde as bandas de absorção são analisadas para identificar os grupos funcionais, haja visto que cada grupo funcional tem um padrão de absorção característico dele. Bom, então esse foi o nosso seminário, e aqui embaixo a gente deixou as referências de tudo que a gente usou, né? E é isso. Obrigado.